E hoje nós vamos falar de um tema que eu e o Anderson, tanto o Anderson quanto eu, passamos. E foi um momento difícil nas nossas vidas, mas nós decidimos e optamos por perseverar. E o tema hoje é perseverança, onde em um momento da nossa história nós perseveramos e depois de passar por um momento crítico, nós vimos que foi a melhor coisa a fazer. Talvez você esteja num momento em que você está pensando em desistir, está muito difícil, não está fácil, você vê que as coisas estão contrárias a tudo que você imaginava, mas nós temos uma mensagem para você. E o Anderson vai começar a contar aí a sua história de como foi ele perseverar em um momento da sua vida. Não é isso, Anderson? Isso aí, Emerson. Tudo bom com você? Tudo bem, meu amigo? Como é que foi Beleza. essa sua história aí de perseverança? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. Tudo bom com vocês aí do outro lado? É, essa história, ela é bem emblemática para mim, porque ela aconteceu num momento em que eu vou dizer assim, eu estava perdido na carreira. Você sabe aquele momento em que você tem dúvidas sobre um monte de coisa? Você não sabe para que caminho vai? Um dia você acorda cheio de certeza, no outro você é um poço de dúvidas e insegurança. E essa história, ela parte desse princípio. Quem já não viveu por isso, né? Quem de vocês aí do outro lado já não passou ou passa ainda hoje por momentos como esse? E talvez você, às vezes, vê um vídeo motivador, às vezes você lê um livro de autoajuda, alguém vem, fala, te enche de positivismo, de energia, de força, mas aí quando chega na segunda-feira, começam a vir os problemas, começam a vir as dificuldades, e aí você acha que aquilo tudo é muito difícil e você acaba não tendo força e energia suficiente para fazer a tua roda girar e mudar, sair do estado em que você se encontra. E a minha história é mais ou menos dessa forma, né? Aconteceu no momento, isso tem aí a próxima. Você vê que a história não é antiga, viu? A história tem aí aproximadamente uns 5 anos. Então ela é até recente. E era um momento exatamente como esse, né? E aí eu tinha uma angústia que era a seguinte: estava tocando a corretora da qual sou sócio hoje ainda, é um dos negócios aqui que eu faço, e eu tinha aquela coisa, vinha do mundo corporativo, e no mundo corporativo a gente tinha horário, né? Você tinha um lugar para ir, você tinha um lugar para voltar, você tinha um horário ali para cumprir, e eu vinha com essa carga. E abri o negócio, né? Montamos o negócio, eu e meu sócio, e nós começamos com. Eu quis implementar, Emerson, e vocês aí do outro lado, aquela cultura que a gente tinha numa grande empresa, com grandes investimentos, um negócio que as cifras eram sempre na casa dos 6, 7 dígitos. E aí eu quis pegar isso num negócio pequeno e trazer, né, para aquilo ali. Quando a realidade bateu, e eu comecei a ter dificuldades em entender que não ia ser possível. E aí isso começa a bater, né? Começa a bater, pô, eu estava tentando esse caminho não vai dar, o que eu faço agora? Eu lembro, cara, que a insegurança era tanta, as dúvidas eram tantas, que só para ter aquela coisa do cumprimento do horário, tinha dia que eu saía de casa, ia para o escritório, e aí não tinha muito o que fazer ali, eu pegava o carro e saía ali rodando na cidade só para dar o horário da hora de ir para casa, porque aí eu teria encerrado o expediente. Cara, hoje eu olhando para isso e parece uma coisa. Para mim, hoje, isso parece muito absurdo, parece completamente absurdo, mas isso acontecia de fato. E aí, passado esse tempo, chegou um horário, cara, em que eu sofria, sentia, tinha dia que eu não queria muito sair de casa, e talvez, eu não sabia como era o nome disso, mas talvez fosse algum tipo de depressão. Aquela hora em que você não tem muito ânimo para as coisas, aquela hora em que tudo parece muito difícil e você não quer nem tentar fazer alguma coisa diferente. Hoje eu olho para trás e eu percebo que talvez pudesse ser algum tipo de depressão. E a grana, cara, ela estava curta. A gente tinha tentado alguns negócios, tinha ido assim um ano, tinha ido muito bem, e num segundo ano aquelas coisas não estavam rodando mais e tudo ia ficando muito complicado, muito difícil. Eu lembro de um dia, e aí acho que esse foi o dia do meu basta, sabe? Aquele dia do chega, aquele dia que você chuta o balde e diz, porra, essa vida aqui não é para mim, está na hora de tomar uma ação. Só que para a gente fazer isso, minha mãe sempre diz, né, que era muito bom que a gente aprendesse pelo amor, mas nós muitas vezes aprendemos pela dor, na grande maioria das vezes. E a dor chegou. Foi um dia em que o Pietro, meu filho, a gente precisava comprar um remédio, ele estava doente.
Cara, eu juntei assim, acho que tinha uns 3, 4 cartões de crédito de limite, acho que não dava R$ 40, Emerson. Acho que não dava R$ 40, cara. E a gente, pô, não conseguia comprar, cara. Tivemos que pedir emprestado para comprar o remédio. E eu disse, cara, essa vida aqui, essa desgraça dessa vida aqui não é para mim. Eu sou mais que isso, né? Eu venho de um passado de sucesso, de construção, de crescimento e tal. Porra, eu não sou esse cara aqui, né? Eu preciso. E aí, essa hora também a gente entende, cara, que o que te trouxe até aqui não te leva para frente. É muito importante a gente refletir sobre isso, porque você estava contando uma história aqui, antes da gente começar a gravar, que traz muito disso, né? Eu queria implementar aquilo que eu tinha de cultura no negócio em que não cabia mais, aquilo tudo que eu tinha aprendido, toda aquela bagagem, ela sempre foi muito importante, continua sendo importante até hoje, mas ela precisava de adaptações, né? Não dava para implementar aquilo da forma como eu aprendi. E aí foi quando surgiu a oportunidade de cair na venda, cara, na venda. Porque o negócio da corretora, apesar de ser venda, mas a gente tentou uns negócios mais estratégicos, que não era necessariamente a venda direta. E aí caiu a venda. E, cara, eu sempre tinha aquela coisa de que venda tinha aquele preconceito, sabe? Preconceito que a maioria das pessoas tem. Pô, vendedor é chato. É tipo assim, porra, você tentou um monte de coisa, não deu certo nada, você caiu na desgrama da venda. E aí, como é que você fica? O que as pessoas vão pensar disso? Como é que vai ser toda essa história? E aí, cara, eu fui vender. Meu irmão, foi muito complicado a venda. E era um novo começo, né? E dessa vez tentando fazer a venda direta. E aí, cara, eu comecei a fazer, foi difícil, o negócio foi complicado. Eu lembro que um amigo nosso, em comum, né, estava começando um negócio de importação, e aí ele já tinha falado comigo a respeito, e eu disse, cara, pô, negócio de venda, né, cara? Não, fica aí que eu vou continuar tocando aqui as minhas coisas estratégicas, vou continuar aqui no meu macro planejamento, e aí eu disse, não, cara, vamos lá, vamos tentar. E eu fiz uma primeira viagem, Emerson, para tentar começar aí na venda, e os negócios, cara, aconteceu assim, num primeiro dia fantástico. Eu disse, porra, vender é maravilhoso. Porra, como é legal vender, deu tudo certo. Cara, o segundo dia foi ruim. O terceiro dia foi pior ainda. O quarto dia foi horrível, cara. Já estava batendo um desespero, eu disse, pronto, agora nem uma coisa, nem outra, e vamos todo mundo morrer de fome agora. E aí foi começando a acontecer. Aí depois a gente ficava na dúvida se ia receber, vendia, mas não sabia se o cliente ia pagar, porque era tudo a prazo, tudo fiado, era um troço super complicado. E, cara, esse negócio foi evoluindo, né? Acabou virando um negócio de distribuição. Nós hoje estamos, eu hoje aqui, estou gravando com você aqui, eu estou em Brasília, a gente tem cliente aqui em Brasília, tem negócio aqui em Brasília, amanhã eu estou indo para Goiânia, a gente tem cliente em Goiânia, tem negócio em Goiânia, e assim, a coisa foi se desenvolvendo, e hoje tenho, né, tenho um negócio com a corretora, tenho um negócio com essa distribuição, e assim, as coisas tomaram uma outra proporção a partir do momento que eu comecei a me liberar das minhas crenças. Eu comecei a fazer o que a gente fala tanto aqui, né, cara, de ressignificar algumas coisas nas nossas vidas. E eu descobri que... Oi? Só uma pergunta. Quanto tempo que você está na distribuição aí, que você se manteve firme aí na distribuição? 4 anos. 4 anos. E ela passou por algumas etapas, né? Esses 4 anos, desde o primeiro foi sempre bom? Não, não foi, cara. Não foi mesmo. Não foi. E eu estava num momento assim que você não consegue dar foco para 3 coisas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a desviar o foco, né, do negócio de seguro, o negócio da distribuição, e teve uma hora que a situação estava começando a ficar bem complicada, porque eu não estava conseguindo fazer nem bem uma coisa, nem bem a outra. Até que as coisas foram começando a acontecer na distribuição, a corretora meio que andando sozinha também, e aí aconteceu uma grande virada. Essa grande virada é o que permitiu, talvez, profissionalizar o negócio da distribuição, porque até então era um negócio meio amador. E essa grande virada, cara, foi quando a gente entendeu, percebeu que o cliente pequeno, aquele clientezinho pequeno do varejo, é legal, ele compra, mas
quem garante mesmo o resultado é o cliente do grande atacado. E me trouxe muito aquela coisa do que eu construí, né, no passado no mundo corporativo, sempre vinculado a grandes contas, a grandes negócios. E aí essa bagagem, ela coube, essa mesma analogia coube nesse negócio da distribuição. E a partir do momento que a gente passou a atacar e fazer o negócio, fazer negócio com os clientes grandes, ou seja, a gente vendia para um cliente, hoje nós vendemos para o cliente que vende para o cliente que a gente vendia antes. E aí o jogo inteiro ele começou a mudar a partir dessa mudança de visão do negócio. E aí a gente vive disso hoje, mas assim foi muita persistência. Muitas vezes eu pensei em desistir, não foi fácil. É um período muito complicado quando você decide viver de venda, porque a venda ela é muito sazonal, né? A venda ela tem períodos em que ela está muito bem, há períodos em que ela está muito difícil. E hoje, principalmente, a gente consegue perceber isso por conta da pandemia, né? A pandemia é um troço que bateu na nossa porta aí e a gente teve que reaprender muitas coisas. Mas eu hoje vivo de venda, assim como você também vive de venda. E na venda nós aprendemos, né, cara, que a venda ela não é simplesmente ir lá e negociar, é muito uma coisa de leitura de mente, é muito uma coisa de comportamento, é muito uma questão de você entender, vender você e não o teu produto ou o teu serviço. É muito uma questão de você entender o que se passa na cabeça do indivíduo. E eu acredito muito que essa nossa história aqui do MCA passa muito por essa nossa experiência com venda, com pessoas, lidar com pessoas completamente diferentes. Você também vem de Porto Velho, está em Manaus, você já morou em São Paulo, você já lidou com gente de tudo que é lugar aí, e cada cabeça é um mundo, e cada região tem suas peculiaridades. Então, o MCA ele surgiu a partir do momento em que a gente precisou entender de pessoas para poder trabalhar os nossos negócios. E a nossa mudança de mente, de mentalidade, ela foi necessária para que a gente pudesse se desenvolver, para poder desenvolver o que nós fazemos hoje. Então, acredito que essa história de perseverança, cara, que eu trago aí, ela passou por vários momentos em que foi preciso perseverar muito, mas muito, para não jogar a toalha e cair num poço muito difícil de sair dele. E, graças a Deus, também muita fé, muito trabalho, muito desenvolvimento. Hoje a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né, cara? Mas a gente já colhe frutos aí do que a gente começou a plantar.